Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Está entrando no ar o programa Papo Psi, com a psicóloga Valdeci Oliveira. Um bate-papo aberto sobre saúde. Papo Psi, o programa. Saúde e bem-estar juntos, vamos conseguir. Com Valdeci Oliveira, papo vai fluir. Cada passo dado, novos caminhos a seguir. É um programa da saúde, um sonho a construir. O que perdi e o que ainda posso construir? Boa tarde, meus amores, tudo bem? Hoje, dia 23 de maio de 2026, eu, a psicóloga Valdeci Oliveira, dou início ao nosso Papo Psi desse sábado. Eu estava com saudade de você, tá? Quero deixar isso muito bem claro. E olha a minha voz, tá certo? Tá melhor, né, não? Semana passada eu tava bem rouca, gente. Quero pedir desculpas, né? Mas, assim, foram... a garganta estava bem inflamada, também tive alguns acontecimentos. Aí eu passei pela dor de um luto, né? Estou passando, na realidade. No sábado mesmo, após o Papo Psi, eu tive uma notícia, né? O meu tio foi internado às pressas. O meu tio, que é o meu padrinho, né? Então eu até trago, assim, para ele uma referência de pai. E ele acabou falecendo, né, no hospital. Eu tive a oportunidade de chegar a tempo, de me despedir dele. Foi um momento muito emocionante e me fez ficar pensando muito sobre tudo isso, né? Sobre a nossa vida, sobre esse tempo que nós estamos passando aqui. E me foi, assim, dada a missão de, no momento do sepultamento, né, do velório, trazer algumas palavras, fazer uma oração. E naquele momento da reflexão, me veio assim como eu posso dizer, sabe? Toda a nossa vida, assim, enquanto família, passando, sabe? E eu comecei a refletir sobre a nossa história de vida e como nós estamos aqui de passagem. Na minha fala, que todos ficaram muito emocionados, inclusive eu coloquei para fora aquilo que eu sempre trago aqui para vocês. A minha realidade, o meu amor, o meu conhecimento, sim, mas também a minha vivência em meio a tudo isso. Porque nós temos, né, as nossas crises existenciais, passamos pelos nossos lutos, mas nós somos seres humanos também, que em meio a tudo isso sofremos, nos angustiamos, ficamos tristes, mas também avançamos, né? Crescemos. Eu acredito que a dor também é uma excelente professora. E eu deixo aqui, né, os meus sentimentos para minha família, os meus primos e todos aqueles que amavam o meu tio. E eu quero dizer para você nesse dia, como eu falei a semana passada, né, no sepultamento, valorize mais sua vida. E você pode dizer: Val, mas que vida você está falando? Essa vida que me traz dor, essa vida que tem trazido abusos, violências? Não, não é essa vida, mas esse fôlego que você tem. A gente pode começar, eu tenho um grupo terapêutico que eu coloquei o nome, que eu gosto muito, né? Eu me realizo muito nesse nome porque é o que eu vivo. Novas conexões e novos começos. Às vezes a gente pode não ter conexões com pessoas, porque estar com alguém não significa presença, né? Mas você pode se conectar com pessoas que tragam sentido para você e viver novos começos. Muitas vezes nós não nascemos em famílias que desejávamos nascer e viver. Famílias que foram tóxicas, famílias que nos maltrataram, que fizeram coisas ruins. Mas em meio a tudo isso, eu gosto muito da Flor de Lótus, né? Que já me acompanha sabe disso. A Flor de Lótus, ela nasce em lugares totalmente improváveis. Lugares de lama, de muito lixo, lugares tóxicos. Mas ela consegue
extrair vida de ambientes totalmente insosos, ambientes totalmente onde ninguém vê beleza nem vida alguma, mas ela consegue. E ela torna aquele lugar feio, aquele lugar terrível, um ambiente bonito, por causa da presença dela ali. Ela consegue viver em um ambiente totalmente improvável. E talvez eu esteja falando neste dia, nesta tarde desse sábado, né? Nesse 23 de maio, para uma flor de lótus. Ou para uma flor de lótus aí no YouTube, né? Tudo bem para você, com você? Você que está chegando aqui, a psicóloga Valdeci Oliveira. Se você está me ouvindo de manhã, tarde, noite, madrugada, fique bem, cuide de você. Para mim é uma grande honra estar falando com você aqui também, tá? Então, vamos embora. O Papo PC é isso. É reflexão para nós vivermos dias possíveis, entendendo que a vida é nossa. E essa vida é uma passagem, sabe? Nós estamos passando um tempo aqui, mas nessa travessia, o que é que nós vamos levar dela? E em meio a ela, como temos vivenciado a nossa história? Foi exatamente sobre isso que eu falei no sepultamento, porque naquele final existe um provérbio do rei Salomão interessante, que ele diz assim: melhor ir a um sepultamento, a um velório, do que a um casamento. Eu não sei você, mas eu prefiro um casamento, né, não? Mas quando Salomão ele traz isso, e eu gosto muito dos provérbios, né? Porque nos fazem refletir. Ele fala porque em um casamento você está ali bebendo, se divertindo, você não está nem vendo as coisas acontecerem, você só está, se alegrando, festejando, celebrando, e é extremamente necessário, precisamos, né? Mas já em um velório, em um momento de sepultamento, você olha para aquela pessoa que está ali, você diz: um dia sou eu. O que é que eu estou fazendo com a vida que eu tenho hoje? E é sobre isso que eu gostaria que você pensasse. O que é que você está fazendo com a vida que você tem hoje? Talvez você diga para mim: Val, eu moro em um ambiente que é assim, eu não estou feliz, eu tenho vivido um relacionamento abusivo, tem sido difícil para mim, abuso, violência, transtornos, traumas, dores, e eu super acolho isso hoje. Mas como é que nós podemos iniciar pequenas ações para que haja mudança? Uma mudança que seja possível para você, para que você comece a tomar as rédeas da sua vida e viver uma vida que seja possível, com mais segurança, mais acolhimento e principalmente se amando um pouco mais, sabe? A gente está aqui hoje, amanhã a gente pode não estar. Há 2 semanas atrás eu estava conversando com meu tio, brincando, dando risada, comendo juntos, pileirando, que ele era muito moleque. Pense numa pessoa, sabe, assim, que tirava sarro de todo mundo, que, sabe, assim, era uma pessoa que, onde ele chegava, a alegria penetrava nos ambientes. E 2 semanas depois eu estava sepultando ele. Coisas tão rápidas que podem acontecer. E às vezes a gente fica se apegando a tantas outras coisas, sabe? Libera pessoas, tira pessoas ou circunstâncias que só te fizeram mal de dentro de você. Tira esse peso e tenta buscar viver com mais leveza. Talvez você diga: Val, mas eu não consigo. Então busca atendimento psicológico, busca novas redes que possam lhe auxiliar para que isso seja possível. Então hoje nós estamos começando mais um Papo Psi. E talvez, sei lá, eu esteja conversando com uma parte sua que talvez você não mole muito, né? Talvez quase ninguém vê, ou porque você não permite, ou porque ninguém enxerga as suas dores. Aquela parte que continua funcionando por fora, mas que por dentro, sabe? Continua cansada. Aquela parte que responde mensagens, trabalha, responde problemas e até sorri quando precisa, mas que em silêncio às vezes se pergunta: em que momento eu me perdi de mim? Porque existe um tipo de cansaço, meu amor, que não é físico, é emocional. É o cansaço de quem precisou sobreviver tantas vezes que
não sabe nem se hoje está vivendo ou apenas suportando os dias. Hoje, meu amor, eu quero falar junto com você sobre perdas invisíveis. Eu tive uma perda física que foi visível, trouxe dor, mas que também mexe com o nosso emocional, porque a saudade fica, né? Mas, como diz a nossa querida professora Karina Fukumix, que é uma professora, uma mestra que eu amo demais, como extrair flor de pedra, né? Vão ter momentos que nós vamos precisar extrair de lugares áridos, de lugares que não, para nós muitas vezes não vai ter respostas, mas a gente precisa extrair algo de belo disso. E eu extraio desse meu querido a alegria dele. E eu disse no sepultamento: eu vou chorar, mas eu trago a alegria de entender que em todos os ambientes dele, onde ele estava, ele era muito brincalhão e ele arrancou muitos sorrisos. Foi ele que me ensinou a gostar de música, foi ele que me ajudou, junto com a minha mãe, me ensinou a dançar, que me fez ser apaixonada pelo belo. E isso vai ficar dentro de mim para sempre, porque eu acredito que as pessoas só morrem quando nós deixamos de lembrar ou falar delas. E ele será eternamente falado e vivo dentro de mim. Então, eu posso não ter fisicamente um abraço, aquelas gargalhadas, mas eu vou ter dentro de mim memórias que vão sempre me trazer alegria em recordar. Então, e as perdas, que muitas vezes são invisíveis? Sabe aquelas mudanças internas que quase ninguém percebe? Essa sensação de olhar para dentro de si, perceber que alguma coisa mudou, mas às vezes é, não consegue explicar exatamente o que. Você pensa nisso? Tem pessoas que perderam relacionamentos, outras perderam oportunidades, outras perderam pessoas que amavam pela via da morte ou por términos de situações. Outras acabaram perdendo versões antigas de si mesma. E talvez uma das maiores dores silenciosas da vida seja essa: continuar existindo sem conseguir se reconhecer, sabe? Completamente. Você já percebeu? Fala pra mim, como algumas pessoas vivem no automático? Elas, tipo, acordam, resolvem tudo, cuidam de todo mundo, mas nunca perguntam a si mesmas como eu realmente estou. E sabe o que é mais assustador? É que muitas pessoas, elas até percebem, percebe sim que estava totalmente esgotada, mas só percebe isso quando já perdeu a conexão totalmente consigo. Talvez exista você aí me ouvindo, né, que já tenha sido tão acostumado a ser forte, que desaprenderam a pedir ajuda. E eu entendo que com isso, às vezes, pedir ajuda é difícil, né? Porque pedir ajuda a quem? A pessoas que são aproveitadoras, pessoas que são oportunistas, pessoas que são ruins. Essa semana eu atendi uma pessoa que eu fiquei tão triste no atendimento, vivenciando ali junto com ela aquela dor. Uma mãe que criou um filho com tanto amor, com tantas dificuldades, viveu violência doméstica, abusos psicológicos e tantos outros, né? E o marido vai atrás, ela vai morar com a outra mulher, antes disso a violenta de formas terríveis, e o filho era pequeno, assim, com 9, 10 anos, e depois, quando hoje já é um homem adulto, ele a culpa, e a culpou a vida toda, pelo fato do pai ter ido embora. E além da dor, ela teve que viver a dor em uma outra dor. E hoje o filho tenta fazer coisas terríveis com essa mãe, que vive hoje uma condição de pessoa com deficiência visual. E ela hoje tem medo desse filho, porque o filho fala coisas e às vezes faz as coisas que trazem medo para ela. E ele faz questão que ela tenha medo. Então, às vezes, como essa mãe pode pedir ajuda a um filho desse? Eu falo isso porque eu entendo que existem pessoas que a gente pode não conseguir pedir ajuda mesmo. Mas quais são as outras medidas, sabe, outros caminhos que nós podemos realizar para que ajudas possam ser possíveis?
Porque ser autossuficiente, eu não preciso de ninguém. Queridos, isso é uma falácia, né? Porque a gente sempre precisa um do outro. Em um determinado ponto, a gente não vai depender, né? Mas no sentido de precisar, eu preciso de um abraço, aí eu preciso de uma ajuda ali com algo, sabe? Porque outras pessoas também precisam da minha ajuda. Nós somos seres de relação e um vai cuidando, acolhendo, ajudando o outro, mas quando é uma relação unilateral, aí é problemática, né? Mas tem que ser indo e voltando, né? Val, mas eu não tenho pessoas assim do meu convívio. Você pode buscar uma rede de apoio, principalmente um apoio psicológico, porque essas relações assim trazem transtornos terríveis e consequências terríveis para as suas questões psíquicas. Pessoas que aprenderam desde cedo que sentir demais era perigoso, sabe? Então elas começaram a esconder seus sentimentos, esconder a tristeza, o medo, a solidão, a dependência emocional, a necessidade de afeto e, com o tempo, se tornaram até funcionais para o mundo, mas desconhecidas de si mesma. E talvez seja exatamente por isso que hoje existem tantas pessoas com sentimento de vazio, mesmo sendo cercadas de pessoas. Porque eu tenho aprendido na minha vida, sabe? Presença não é vínculo. E companhia não significa pertencimento. Existem pessoas extremamente acompanhadas e profundamente sozinhas. Mas existe uma pergunta que, sei lá, talvez mude algo aí em você. Quem você se tornou para sobreviver? E mais importante ainda, será que essa versão de você ainda precisa continuar vivendo da mesma forma, nesse automático? Eu gostaria muito que você pensasse um pouquinho, sabe? Antes de nós darmos seguimento ao segundo bloco, sobre como é que você tem levado a sua vida. Como o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, e essa vida vai te levar para onde? Nós precisamos começar a tomar rédeas das nossas vidas. Existir, nos pertencermos, sabe? E nos sentirmos também pertencentes. Aprendendo a se relacionar, não como dependentes emocionais dos outros, mas como seres de relação, nos colocando, nos respeitando, amando, mas antes de tudo, nos amando. Um paciente querido hoje de manhã me mandou uma música muito linda, né? Que ele tinha falado para mim, que mexeu muito com ele. E ele falava, eu disse, o que foi que essa música te chamou tanta atenção? Ele disse, Val, me chamou a atenção porque assim, eu percebi o quanto eu não estava me conhecendo, assim, o quanto eu não estava cuidando de mim, o quanto eu deixei de cuidar de mim para cuidar dos outros, para cuidar de mulher, de filhos. Não que isso não fosse uma obrigação minha, né? Um dever enquanto pai, chefe de família. Mas no momento que eu precisei, todos se foram. E os que ficaram jogam na minha cara o tempo todo coisas. E eu deixei de viver a minha vida para tentar agradá-los. Por quê? Porque eu queria eles perto de mim. Eu não queria me sentir sozinho. Eu disse, eu te entendo. Mas mesmo eles aí perto de você, você não está se sentindo sozinho? E aí ele chora e diz, pelo contrário. Além de ter deixado de ser eu, de fazer coisas que eu gostava, eu estou me sentindo ainda mais sozinho e muito triste. Presença não significa vínculo. No sentido de alguém estar ali, sabe? A gente precisa de mais presença, mas de presença real. Não somente física, mas relacional, emocional. Que haja amor envolvido. Se não há, tem feito sentido para você? Pensa um pouquinho nisso e a gente volta no segundo bloco, tá bom? Bebe uma água, respira um pouquinho e daqui a pouco a gente se fala. Beijocas, tchau, tchau. Acesse o canal da Rádio Sertão 09 no YouTube.
Lá você encontrará as playlists de programas apresentados aqui na Rádio Sertão 09. Se inscreva no canal e compartilhe. Canal Rádio Sertão 09 no YouTube. Mais uma forma de comunicar o bem. Não perca! Todos os sábados aqui na Sertão 09, o programa Papo Psi com a psicóloga Valdeci Oliveira. Um bate-papo aberto sobre saúde. Papo Psi, todos os sábados a partir das 13 horas. Ouça de segunda a sexta-feira a partir das 13 horas o programa Semear, com Evangelista Costa. Louvor, meditação, mensagem, oração e muito mais. Programa Semear, semeando sementes de amor e fé. 09, a melhor programação do seu rádio, a diversão, sem limitação, transmitindo alegria, serviço e emoção. Sertão 009, a rádio do seu coração. Olá, meus amores, voltando aqui no nosso segundo bloco para falar sobre algo mais profundo, tá? E eu quero te convidar, você que tá aí no YouTube, dá aquele likezão delicioso, compartilha, afinal de contas, o que é bom a gente compartilha, né não? Então compartilha no grupo da família, de amigos. Quero agradecer também aos nossos diretores das rádios parceiras que tem sempre retransmitido o nosso programa, o Papo Psi aí, ó, top das galáxias, aqui da nossa web rádio Sertão 09. Obrigada, meus amores, muito obrigada, vocês sempre queridos, muito obrigada pelo carinho, por estarem sempre retransmitindo o nosso programa, muito obrigada por confiarem no nosso trabalho, por serem esse canal queridíssimo de aprofundamento psíquico, de reflexões. Obrigada a você que está aqui nesta tarde, nesse dia 23 de maio de 2026, aqui com a gente, ouvindo, pensando, porque o Papo Psi é isso, tá? É esse espaço de chamar a nossa atenção, de acolhimento, de cuidado, de autocuidado, principalmente, mas também reflexivo. Lembra que eu falei no bloco anterior que um paciente meu falou sobre uma música, ele me mandou essa música, e disse que essa música fez ele refletir algumas coisas, e eu perguntei para ele, o que foi que emergiu aí dentro dessa pessoa linda, né, desse ouvir essa música, e ele falou de como ele deixou de ser ele, para viver a vida das outras pessoas, tentando agradá-los e desagradando. Sabe, queridos, quando a gente diz sempre sim para outro, automaticamente a gente está dizendo não para a gente. E isso é claro que é relativo, né? Mas tem que ter uma questão de um contexto. Mas eu conheço pessoas, e uma das demandas que eu mais atendo é que, eu não consigo dizer não. Eu sempre tenho que dizer assim, senão fulaninho, ciclaninho não vai gostar de mim. Mas vem cá, ciclaninho, fulaninho tá gostando de você por conta dos seus sims? Sério? E para quem é professor aqui, quem é educador, sabe que o não é educativo, não é não? Já pensou? Você pega uma criança, sei lá, de 12, 13 anos, mãe me dá faca, pai me dá faca, tio me dá faca, vô, madrinha, padrinho, me dá faca. Você vai pegar a faca e vai dar para essa pessoinha, gente? Se você disser isso, eu vou ter que sentar com você para a gente conversar, né? Por quê? Porque a faca é perigosa para uma criança. Ela tem utilidade para um adulto, mas para uma criança é uma arma perigosa, né não? É claro que para alguns adultos aí também é perigoso, né não? Abafa o caso, a hashtag fica a dica, mas tem funcionalidade, né? A gente vai cortar, sei lá, um pão, passar uma manteiga, cortar uma carne, cozinhar, né? Enfim, tem N situações que nos auxiliam, descascar uma fruta e tantas outras N funcionalidades aí que uma faca vai nos auxiliar, vai ter. Mas para uma criança, vai cortar o dedinho dela, né? Ou outras coisitas que vai colocar a vidinha dela em risco. Então, a gente, como responsável, é claro, né? Não vamos deixar, né? E por que somos tão irresponsáveis, muitas vezes, com a nossa própria vida? Sabe? Permitindo que coisas que nos façam mal entrem e desorganizem a nossa história. Principalmente quando a gente começa a negligenciá-la, como, Val? Dizendo não. Quando não é para dizer, ou dizendo sempre sim, quando também não é para dizer. Tem que ter um equilíbrio, queridos. Tem que ter todo um equilíbrio.
Mas Val, então eu vou ser egoísta e eu não aprendi dessa forma. Eu tenho que amar a outra pessoa, fazer pela outra pessoa. Que bom que você aprendeu que você deve ser empático, né? Como dizem, altruísta, mas antes de ser pelo outro, você tem que ser por você. Isso não é egoísmo, né? Ser egoísta. Isso é ser dar prioridade. Até porque se você não se priorizar, como é que você vai cuidar do outro? Se você não tiver saúde, se você não tiver bem, tiver uma vida de qualidade, como é que você vai poder proporcionar para o outro tudo isso, né? Então, assim, eu terminei no finalzinho, né, pensando e fiz uma pergunta para você. Que você se tornou para sobreviver em meio a tudo isso? Né? E ainda falei sobre ser mais importante. Será que essa versão de você ainda precisa continuar vivendo da mesma forma? A gente pensou, né? E aí eu falei que a gente iria entrar num lugar mais profundo, não foi não? Que profundidade é essa, Val? Falar sobre dependência emocional. Nossa! Reconstrução da identidade, uma autonomia possível. E como algumas pessoas tentam passar o tempo todo, não se desgovernar ou desorganizar e acabam esquecendo que precisam viver e uma vida de qualidade, né? Como ter isso, né? Autonomia emocional e reconstrução interna. Sabe não? Tá no lugar certo. Papo PC, meu amor, é das galáxias. O mais top de todos. Se tiver outro aí, é plágio, viu? Outra Val não existe. Graças a Deus, Deus me ama e me suporte aqui, tá? Voltamos aqui com o nosso papo e hoje talvez esse programa esteja assim, tipo, funcionando como um espelho emocional para você, porque existem dores que não fazem barulho, né? Mas organizam completamente as nossas vidas. Eu quero falar sobre dependência emocional um pouquinho neste dia, mas não da forma superficial que muitas vezes aparece. Porque, queridos, quando nós somos crianças, depender de outra pessoa é extremamente natural. É até fisiológico, é até evolutivo, é até extremamente necessário, é preciso, é uma forma de sobreviver. Se você, né, pega um bebezinho, né, a coisa mais curtosa dos planetas, e aí você pega aquela coisa linda, e aí você deixa ali no bercinho, numa cama, ou seja, lá em um lugar que ele possa estar ali quietinho. Mas se esse bebê, sei lá, tá dormindo aí acorda, você não dá banho nele, você não dá comida, você não troca quando ele faz cocô, xixi, você deixa ele lá, deixa a vida levá-lo. A vida vai levá-lo para onde? Para a morte, né? Porque ele não vai conseguir sobreviver. O bebê, ele necessita, né, principalmente nos seus primeiros dias, meses, ele vai precisar de alguém, de um facilitador, né? Ele vai precisar de alguém que esteja atento às suas necessidades, alguém que saiba que ele vai fazer xixi, cocô, vai precisar ser trocado, né? Alguém que saiba que ele vai precisar tomar banho, né? Vai precisar se higienizar. Alguém que saiba que ele vai precisar ser amamentado, ele vai precisar de comer a gente, né? Então, alguém que entenda que ele vai precisar de um acolhimento. Porque no momento ali da comidinha, é o momento que ele pega no dedinho da mamãe. Quando eu disser mamãe, você entenda que pode ser qualquer uma outra pessoa que assuma esse cuidado, né? Um cuidador, tá? Então, ele vai pegar no dedinho da mamãe. Vai ter aquela troca de olhares, vai ter aquela troca de afeto. Aquele cafungazinho, sabe? Aqui que a gente fala no Nordeste, de pegar o neném, a gente fala nenenê, gente, alguém já fez isso aqui? Eu faço muito, viu? É o bebenês, né? O nenenês que a gente faz. E aí fica assim, meu marido brinca, para de falar infantilizado com a criança. É muito engraçado. A gente tem, né, o Joãozinho aqui 1 ano, gente, 1 ano e o quê? O Joãozinho faz 2 anos agora em setembro. E vocês acompanharam o Joãozinho, né, gente? Já tá comigo, lutas, labutas, alegrias, né? Desafios.
ele aparecendo de vez em quando aqui do Papo PC para dar o ar da graça, ele e Lion são assim, coadjuvantes aqui, né? Pertencentes ao Papo PC. Nesse tempo ele estava aqui, chama de aquele assim, escandaloso, não sei quem puxou, claro que é o pai e a mãe, né? Óbvio, né, gente? Mas vamos lá. E aí eu brinco de que ele é uma coisa linda da de mamãe. Aí meu marido diz, amor, não fala assim com a criança, fala direito. Para de falar infantilizado com a criança, mas ele é infantil, gente. E aí eu dou muita risada, me divirto. Quando a gente tem esse negocinho, né? Ó, vem tomar naná, olha o gagal. Aí meu marido, Miguel. Eu tomo no none, ele dá none. Eu já, você estraga pra gente. Então a gente tem muito isso, não é não? Porque as crianças, gente, alguém, por favor, gente, alguém faz isso, por favor, não me deixe sozinha. Né, por favor. Então a gente tem muito isso, a gente tem que ter ali, né, aquele cuidado. É claro que eu entendo, né, quando o Thiago fala, meu marido, a gente exagera às vezes. Mas, tirando os exageros de tias, pais, mães, enfim, vamos lá. A gente é essa pessoa que vai estar ali, desculpa, com aquele cuidado. Desculpa, tô saindo de uma gripe, como vocês sabem, né? E intimidade é outra coisa. E assim, a gente tem essa relação de cuidado, de acolhimento, de amor, proteção. Um bebê, uma criança, ela precisa ser protegida, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser ensinada, dizendo sim ou não, direcionando, né, a idade do porquê. Gente, alguém já passou pela idade do porquê? 3, 4 anos, tia, por que isso? Mãe, por que aquilo? Pai, por quê? Vó, por quê? Por quê? Oh, gente, a criatura é um cientista nato, né? Tá ali só, sempre questionando, filosofia pura aí, gente. Criança já nasce filosofando, né? Então, assim, a gente vai ser essa pessoa, né? Assim, eu gosto de uma frase do Winnicott, né? De um termo que ele utiliza, ele diz, mãe suficientemente boa. Por quê? É aquela que, de uma forma possível, né? Vai encaminhar essa criança na vida, né? Porque sozinho não vai conseguir. Se você pega um bebezinho animal, sei lá, um gatinho, um cachorrinho, nasceu agora, a mamãe deu aquela lambida, daqui a pouco quem tá lambendo a mamãe é ele, né? Vai lá, tô com fome, ele não grita, ele vai lá na mãe, quando a mãe vê, já tá, né, na teta, a mãe tá lá fazendo as coisas, ele tá lá atrás. Faz isso com o bebê humano, bichinho, tadinho. Morre, não? Morre. Então, depender de uma pessoa, o quanto somos crianças, é extremamente natural. O problema é quando nós não temos autonomia, no sentido, não adquirimos, né? Não nos desenvolvemos de uma forma autônoma, e aí acabamos o quê? Continuando dependendo de outra pessoa. Como? Levando isso para nossas outras relações. Levamos para a escola, para os colegas, para os professores, né, para os futuros amiguinhos, namorados, namoradas. E aí é o problema, porque a gente acaba reeditando essa dependência para relações posteriores. Isso é o problema. Às vezes eu tento pensar, porque eu sou dependente emocional, porque meu marido é narcisista, porque minha esposa é narcisista, porque meu namorado, minha namorada, né, enfim, é narcisista. Mas para todo narcisista estar ali presente, é porque tem alguém que se permite estar na dependência dele. Porque tudo que os narcisistas precisam é de um palco. Eles querem brilhar. Eles são o centro das atenções. E se tem alguém que dá esse palco para eles, eles vão se manter neste lugar. Porque dependência emocional não é apenas simplesmente gostar demais de alguém. Muitas vezes, dependência emocional é quando a pessoa começa a acreditar que sem o outro, ela perde totalmente o valor. Ou seja, eu preciso de ciclaninho para viver. Sem ciclaninho eu morro. Ah, não, se ciclaninho me deixar, o que vai ser da minha vida? Agora me diga uma coisa, antes da existência de ciclaninho, tu não vivia não? Vamos pensar, porque papo é isso também. E muitas vezes, querida, a gente vê isso muito em relacionamentos amorosos, mas relacionamento com pai, mãe, irmãos, avós, padres, pastores, pai de santos, enfim, patrões, né? Eu já vi
Eu atendi um rapaz lá do Rio Grande do Sul que ele vivia muita dificuldade com o patrão, porque o patrão era aquele cara que, meu Deus, sabe aquele ídolo? É o cara. Mas o patrão era tão assim, o patrão gostava de se manter nesse lugar, fazer, olha, se você sair daqui da empresa, cara, não sei se você continuar, porque assim, aqui você tem boas possibilidades, aqui você é valorizado. E era tudo mentira. Em sua maioria, tudo o que acontecia naquela empresa era por causa desse rapaz. E quando esse rapaz começou a entender isso, ele começou a sofrer sanções lá dentro. E aí foi mandado embora de uma forma muito, como eu posso dizer, sabe? Porque existe uma palavra que eu quero dizer, mas não é ética, sabe? Mas de uma forma muito desrespeitosa. Mas foi muito sofrido para ele. Ele foi processado, um monte de coisa, coisas que ele não tinha feito. Então, assim, além de, né, ele estar vivendo essa questão, hoje ainda tinha outras situações que ele estava vivenciando. Então, assim, se a gente não corta certos vínculos no sentido de amar pessoas, mas de não se casar com elas, no sentido de, né, tem um pastor que eu acho interessante, ele disse assim, Deus mandou você amar as pessoas, mas ele não mandou você se casar com elas. E é interessante. Mas, Val, e aí, quando a gente casou com ela? Você casou com ela, tem deveres, obrigações, mas você não nasceu ou não casou para viver a vida dela, sabe? Somos indivíduos, né? Seres individuais, temos as nossas individualidades. Compromisso, relacionamento, companheirismo existe, mas a partir do momento que não respeita a minha individualidade, é algo que a gente precisa pensar um pouquinho. Isso pode acontecer em relacionamentos amorosos, familiares, amizades e até mesmo de vínculos onde a pessoa entendeu, tipo, eu preciso agradar ciclaninho, porque se eu não agradar, eu não vou ser aceita. Não vou ser aceito. Como foi o caso do meu paciente, que eu falei agora há pouco com vocês. E tem gente, sabe, que vive o tempo inteiro sendo baseada no olhar da outra pessoa. Se ama, se essa pessoa ama, essa pessoa não, se essa pessoa me ama, eu estou viva, estou vivo. Se está sendo rejeitado, nossa, se sente destruído. E ao pouco, sabe, aos pouquinhos vai deixando parte de si pelo caminho. A própria voz, as próprias vontades, a própria identidade. Até que o dia, meus amores, olha para dentro e não sabe mais quem é. Porque viveu tanta vida do outro que se perdeu em meio a tudo isso. Mas eu quero falar hoje de uma autonomia real. Não aquela autonomia perfeita, aquela autonomia inalcançável, sabe? Que não existe. Mas a autonomia possível. Aquela que nasce quando a pessoa percebe. Eu estava vendo algumas coisas nas redes sociais, né? Eu tenho que responder pessoas, inclusive as minhas redes sociais aí, @psicóloga Valdeci Oliveira, vai lá, segue a pessoa, gente. Ajuda a pessoa aí, meu povo, por favor. @psicóloga Valdeci Oliveira, segue. A gente sempre tem coisas postando lá. Esse mês de maio eu tô falando sobre relações e tá assim, extremamente top. E aí eu estava respondendo algumas pessoas, né? Alguns questionamentos, dúvidas que pessoas estavam trazendo e tal. E uma das coisas que me trouxeram algumas redes sociais de outras pessoas que estavam falando algumas coisas, eu disse, olha, é interessante você olhar o que faz sentido para você, né? E às vezes eu percebo que querem mostrar uma saída rápida, sabe, drive-thru, sabe, assim, tipo, geração micro-ondas. Me diga aí o que eu posso fazer. Não, peraí, calma, antes de você saber o que pode fazer, por que você está fazendo isso? Vamos entender qual é a raiz? Porque entendendo a raiz do problema, a gente pode entender e, sabe? Porque existem pessoas querendo resultados, mas resultados superficiais. Vamos resolver o problema, só que resolver o problema vai voltar de outra forma. Porque ele não foi, sabe quando você pega uma erva daninha na plantação que planta aqui, e aí se você não, será uma planta, eu gosto muito de planta, tá? E aí eu gosto de plantar, de meter meu pé na terra. Tá pensando, evangelista, que é só você? Eu gosto de colocar lá meu pezinho na terra, eu gosto de pegar a sementinha, de jogar água, de conversar com minhas bichinhas, né? Eu gosto desse ambiente natureza, né? Pena que eu não tenho um ambiente maior, ainda terei,
para ter as minhas plantinhas. Eu gosto muito de regar, de sentir aquele cheiro, aquele pé na terra. E quando a gente vê alguma coisinha acontecendo ali, com as folhas caindo, ficando meio amareladas, sabe, assim, estranho, morrendo, peraí. Eu vou cuidar da folha, eu vou cuidar do caule, ou eu vou cuidar da raiz? Porque eu preciso saber onde é que o problema nasceu. Se eu for cuidar do superficial, vai continuar a morte gerando ali, porque a morte está ali já enraizada. Então, muitas pessoas estão vivendo relacionamentos que estão fadados à morte, vivendo situações sendo abafadas, destruídas. Por quê? Porque não vai na raiz da situação. Então, eu percebo que muitas vezes pessoas em redes sociais querem mostrar uma autonomia que é utópica. Não, a gente tem que entender o que é possível para a relação que nós estamos vivendo. Aquilo que a gente entende quando a gente começa a perceber. Porque, assim, tipo, talvez eu ainda tenha medo, mas eu já consigo dar alguns passos. Porque reconstrução emocional não acontece de uma vez. Ninguém acorda, tipo, forte depois de anos emocionalmente ferido. A reconstrução, acontece em pequenas decisões internas. E talvez uma das coisas mais dolorosas seja perceber quanto tempo você tentou de todas as formas ser escolhida, ser escolhido por alguém, sabe? Ser cuidada por alguém, ser amada por alguém ou amado por alguém. E sem nunca conseguiu se escolher, nunca se amaram, nunca, sabe, fizeram coisas por si, porque sempre estava tentando agradar outra pessoa. Pessoas que aprenderam a salvar todo mundo, mas nunca aprenderam a se acolher. Pessoas que se tornaram suporte emocional de todos, enquanto desmoronavam silenciosamente. E sabe o que talvez ninguém tenha te dito? Você não precisa estar totalmente curada, para recomeçar. O Papo Psi fala sobre isso. Você não precisa ter todas as respostas para continuar vivendo. E talvez o sentido da vida não venha antes. Talvez ele venha depois. Depois do encontro com você, depois da sua escuta, depois da coragem de olhar para si mesmo sem fugir. Hoje eu quero terminar esse programa deixando uma pergunta para você fazer para você mesmo, sabe? Para você refletir. Quem você seria se parasse de viver para apenas sobreviver? Quem você seria se parasse de viver apenas para sobreviver? Porque, meu amor, talvez exista uma vida dentro de você, só esperando sua permissão para poder acontecer, para poder passar, para poder viver. Então, abre alas, deixa a sua vida passar. Não a vida que o seu pai ou a sua mãe projetaram, não a vida que seu marido ou sua esposa, não a vida que seus avós, padrinhos, tios, amigos, professores, irmãos, filhos, netos, parentes, sabe? Pessoas que tiveram importância na sua vida vão ser acolhidas, mas existe uma vida aí pedindo permissão para acontecer. Permita-se viver, permita-se viver, permita-se viver uma vida de qualidade para você. Porque como nós começamos o programa de hoje, eu falei sobre o falecimento do meu padrinho. Ele não está mais aqui, mas ele viveu os 68 anos que ele tinha com muita ousadia, viu? Gostava de tudo que é bom. Teria tido mais tempo. Eu acredito que ele morreu de uma forma precoce, porque ele, em um determinado momento, 3, 4 anos atrás, ele reencontrou o grande amor da vida dele, um amor de adolescência, que foi assim,
aqueles amores que vêm e arrebatam os sentimentos, sabe? E aí, por um motivo, eles acabaram se separando e ele se casou com outra pessoa. Depois de anos, ela também, né? A moça também se casou, teve filhos. Ambos tiveram 3 filhos e foram vivendo a sua vida. E há 3 anos atrás, eles se reencontraram. E foi aquilo avassalador. Já não eram mais aqueles adolescentes, mas viveram como? Só que ela estava muito doente, né? Ela estava com muitas complicações, enfermidades, doenças, e tinha desistido de viver, de certa forma, por conta de algumas questões. E ele passou a viver a vida dela. Ele passou a levá-la para médicos, fazer comida, dar banho, fazer N situações. E tudo isso é muito louvável, é muito lindo. Mas, a partir do momento que ele fez isso por ela, ele deixou de viver a vida dela. Ele acabou desenvolvendo câncer de próstata, não se cuidou, porque não tinha tempo. Ele dizia, se eu for fazer isso, eu não vou ter tempo de levar. Depois a gente ficou sabendo disso, né? Porque ele não contou nada a ninguém. E ele foi morrendo aos poucos. Morrendo aos poucos. A gente pegou exames dele escondido. Ela faleceu há 1 mês atrás. Ele faleceu exatamente 1 mês depois dela. Ela morreu no dia 16 de abril e ele faleceu no dia 16 de maio. Ambos foram sepultados no dia 17. Ela de abril e ele de maio. Então, assim, ele chorava muito. Ele dizia, eu perdi o grande amor da minha vida. E a gente, né, minha tia encontrou alguns exames escondido, né, dentro do guarda-roupa, enfim. E estavam lá exames de 1 ano e meio atrás, que tinha diagnósticos que, pelo prognóstico, poderia ter mais tempo de vida, né? Mas ele escondeu isso e não quis se cuidar, né? Ele preferiu dar cuidado a ela. É claro que a gente não é uma receitinha de bolo, não é um roteiro, não é, sabe? Mas foi sofrida a morte dele, né? E eu percebia, ao conversar, ele dizia, eu poderia ter feito diferente, né? Mas não fiz. Havia uma tristeza, que na hora que eu fui embora, mas ele disse assim, minha filha, você tá indo embora, eu vou ficar aqui? Eu disse, não, eu vou lá fora e daqui a pouco eu volto, vou deixar, que é isso? Já quer ficar sem mim? Que baixaria é essa? Não tô entendendo, por causa das novinhas aqui, das técnicas? E aí ele dava aquela gargalhada, assim, mesmo sentindo dor. E as enfermeiras muito queridas também brincavam com ele, ele gostava muito de dançar. Eu disse, que é isso? A gente ainda vai dançar muito, né? Mas a minha expectativa era que desse tempo, né? Ele gosta muito do São João, aqui no Nordeste, né? Para quem não é nordestino, São João aqui é muito forte. Ele gostava das comidas típicas, das danças. E, infelizmente, esse São João, ele não vai conseguir dançar e brincar. Mas ele deixou esse legado. E me chamou muita atenção, né? Eu postei algumas coisas nas minhas redes sociais falando sobre isso e tem me feito falar mais, sabe? Que tipo de vida você está levando? Por isso que eu já falava antes, né? Mas hoje me trouxe como uma missão, sabe? De propagar mais isso, de bater a bandeira, levantar a bandeira da vida. E mais uma vez eu digo, de uma forma muito respeitosa. Talvez você diga, Val, mas que vida, essa vida que eu estou levando não é vida. Tudo bem, mas que vida pode ser possível com isso que você está levando? Como você pode cuidar de você? Porque nós estamos aqui passando um tempo, uma chuva, como dizia minha avó. E o que a gente vai fazer? Se joga nessas águas, flui nesses rios, sabe, assim, toma a rédea da tua vida. Você é importante demais. Talvez você possa não ser importante para outras pessoas que você gostaria de ser. Talvez você tenha sido negligenciado, negligenciada em coisas que eram tão simples e que eram tão básicas, sabe? Talvez tenha ganhado surras, porradas, maus tratos, palavras, abusos físicos, sexuais, seja lá qual for, eu te compreendo que deve ter sido difícil. Mas e hoje? O que é possível fazer hoje? Vamos pensar? Esse foi mais um Papo Psi. E eu espero que
em algum momento desse encontro você tenha conseguido se ouvir um pouco mais, porque para mim você é muito importante. Eu te agradeço, tá? Por estar aqui comigo todos os sábados, ou se você está me acompanhando pelo YouTube, no momento que lhe é possível. Bom, eu me encerro esse papo por aqui, tá? Mas semana que vem a gente tá de volta. Vamos embora. Última semana aí de maio, semana que vem, né? E vamos dar continuidade. Um passo de cada vez, tá bom? Fique bem, cuide de você. Beijocas. Tchau, tchau. A Web Rádio Sertão 09 apresentou Papo PC com Valdeci Oliveira.